Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, que é esse podcast que bate um papo com pessoas que já estão na carreira, estão começando a carreira, estão mudando de carreira. E a ideia aqui é discutir exatamente, quais são esses caminhos que a gente trilha para chegar na nossa carreira. E hoje nós vamos falar aqui com a professora Amanda Andrade, nós temos sobrenomes parecidos, e que, na verdade, além de professora, também atua na área de tecnologia da informação. E esse vai ser um tema que nós vamos discutir bastante aqui, porque, afinal de contas, a tecnologia da informação tem mudado a profissão das pessoas, o trabalho das pessoas, a carreira das pessoas. Hoje nós estamos com uma chuva aqui, deve ter um barulhinho de chuva aparecendo, mas a ideia é exatamente trazer isso para a nossa realidade aqui e falar com as pessoas que estão começando na carreira, falar também com as pessoas que já estão talvez pensando em mudar de carreira um pouco, porque eu acho que isso é uma coisa, Amanda, que muitas pessoas estão tendo que fazer. Bom, primeiro eu vou pedir para você se apresentar um pouco, falar um pouco desse seu caminho na área de TI e como professora. Depois vamos pegar uns ganchos aqui e depois a gente segue a partir daí. Ok. É um prazer, Fabiano, estar participando e que esse nosso bate-papo, possa ajudar aí quem também está pensando, principalmente na carreira de TI. Muitos me perguntam, principalmente, nós estamos novamente aí na crista da onda, nessa questão de tecnologia, Bom, a minha curiosidade, na verdade, eu acho que a profissão vem nisso, vem da curiosidade da gente saber o como fazer. Começa lá em... Muito tempo. Eu não vou contar, Melhor. Lá em algum momento, lá bem atrás, quando meu pai chega com um computador em casa, E na hora que eu olho para aquilo, eu começo a falar, nossa, que coisa interessante, Mas assim, a coisa interessante era aqueles monitor tijolão, Sim. Sabe? Aquele 386, assim, que funcionava. Nossa, 386, depois teve, era 286, 386, 486, meu Deus. Foi, mas foi mesmo, foi lá na década de 90. E com isso eu achei isso muito interessante, Um dos fatos assim que me levantou mais a curiosidade foi, por exemplo, lembra dos livros de receita, da mãe, da avó? Para a gente achar uma receita naquele livrinho, precisava praticamente de uma auditoria da mãe ou da avó para conseguir localizar. Eu sei do que você está falando, porque minha esposa até hoje tem um da avó dela, e só ela que sabe onde estão as receitas. Sim, não, e magnífico, assim, não condeno, Mas eu olhei para aquilo e comecei a olhar também para o editor de texto. E comecei a pensar, poxa, se a receita está aqui, fica muito mais fácil localizar. Sim. Então eu já comecei a pensar na questão da agilidade, dessa ajuda, que poderia dar esse computador em casa. Só que assim, esse computador que chegou lá, entrava pelo DOS, sabe? Tinha que fazer um CD-Win ali, sabe? Para conseguir, pelo prompt de comando. A gente não, hoje, se você me comenta isso, hoje a gente vive tanto com o celular na mão, com as coisas, é tão comum pra gente, que a gente não se lembra como isso era completamente... Nós não nascemos digitais, Isso, Nós nascemos analógicos, O digital foi aí se integrando. Aí depois um primo chegou em casa falando, não, eu vou instalar a internet. Eu falei, gente, o que será isso, E vou usar a linha telefônica para isso. Aí eu falei, não, eu preciso saber como que isso funciona. Isso eu tinha lá em 9 anos, 8 anos. E isso então já despertou a curiosidade, porque eu já queria ir para essa área. Então tudo que começou a lançar novo, eu comecei a meio que estar ali por dentro, Aí depois disso, como eu já sabia, tinha uma escolinha de informática no bairro, e assim eu fui lá e falei assim, eu gostaria de dar aula, o início ali da... você já começou a lecionar? Olha... Você já começou a lecionar cedo, então? Foi ali pelos 15, 16 anos, eu já comecei a ter uma turminha boa, assim, boa. 5, 6 pessoas, mas, quer dizer, para uma garota de... Sim. Não, e assim, aquela história que a gente sempre fala como professor, a gente aprende ensinando também, Muito. E eu acho, assim, que foi um dos maiores aprendizados, foi encarar dar essas aulas. Porque primeiro, a gente... Devia dar um medo, O
medo, mas também acho que coloca um pouquinho a gente num patamar de a humildade, sabe? Sim. Porque a gente pode saber muito sobre aquele assunto, mas a gente não sabe tudo, né? E essa é a nossa história como professores, né? Durante muito tempo tinha essa visão de que o professor sabia tudo e que ele transmitia o conhecimento. Nós que damos aula em administração, grande parte dos nossos alunos já trabalham, né? Sim. Então, às vezes, eles sabem muito mais sobre algo do que a gente. A gente tem que ter essa humildade, né? Tem, não, com certeza. E ainda mais agora, né, com a tecnologia na nossa mão, a busca, né, imediata de assuntos, né, na palma da mão. E nisso, assim, tem uma história até engraçada, que quando eu fui dar aula, eu tinha uma turma de idosos. Eram 5 idosos, né? Nossa, idosos, eu tô falando. Então, vamos falar idade. É bom a gente não falar, porque aí depois a gente chega à conclusão que nós estamos chegando lá. Então, assim, acabei de pensar nisso, tá? Então, assim, eu com 16 anos ensinando, mas eles tinham cerca assim, de 70 anos, 65, eram pessoas curiosas que queriam aprender como mexer no computador. Você sabe que, Amanda, eu vou pegando gancho nas coisas que você vai falando. Esse é um tema que eu discuto bastante e estudo bastante, porque eu tenho muitos amigos, né, da minha idade, que entraram numa profissão lá atrás e falaram, nossa, eu vou viver a minha vida inteira nessa profissão e vou aposentar com 35 anos né? E eu sempre fui inquieto com isso, eu já mudei de profissão várias vezes, eu corri atrás disso. E hoje eu vejo que essa história que você está falando de muitos anos atrás, hoje não faz muito sentido, porque você vê, tem um grupo de pessoas, de profissionais de 60, 65 anos de idade que estão tendo que se reinventar. Né? Eles tiveram que se reinventar para aprender a tecnologia e agora vão ter que criar novos conhecimentos, porque realmente, depois nós vamos falar de IA, mas a IA vem modificando muita coisa. Né? Vem. Para concluir a história, o que aconteceu? Um senhor, né, eles eram a primeira aula, e eu falei para eles assim, olha, né, pega o mouse e aponta para tal lugar da tela. E me virei de costa. E eu falei, olha, vocês estão conseguindo, sem olhar para o público, né? Outro aprendizado grande que eu tive neste momento. Nunca. Então, na hora que eu olhei, ele estava com o mouse literalmente apontando, assim, relando no monitor. Sim. E eu olhei para aquela cena, foi outro aprendizado, assim, que pro resto da vida a gente leva isso, né? Que eles não sabem como que o mouse se comunica, né? E eu, né, me prespus, né? Achei que falando daquela forma ele saberia. A gente comete muito esse erro, até hoje como professores, né, eu vejo que a gente comete esse erro. Às vezes alguns conceitos são muito simples para nós, porque você vive aquele cotidiano, usa aquilo profissionalmente, então você fala uma coisa como se fosse a coisa mais comum do mundo. Aí você olha para os alunos, eles estão assim, aí você fala, o que foi? Que palavra é essa? O que é isso que você está falando? Né? Que é esse exemplo que você acabou de dar. Meio assustados, né? Então, isso assim, são aprendizados, porque naquele momento eu percebi que eu precisava voltar ao ponto do qual eles não sabiam, e não do ponto em que eu queria ensinar, né? Então, aquela turma, assim, eu levei praticamente, acho que uns 2 meses para conseguir até mesmo a coordenação motora, auxiliar na coordenação motora para que a gente conseguisse, a partir dali, seguir. E isso é um grande aprendizado mesmo, né? Como você mesmo disse, porque eu vejo que aquela sua curiosidade pela TI, né, pela tecnologia da informação, também virou uma curiosidade pela outra profissão que você desenvolveu, que é ser professora, né? Sim. Porque isso também te despertou para o que é ser professor, né? Sim, porque eu queria ensinar. Eu gostava tanto daquilo, eu achava aquilo ali tão fascinante, que eu falava, gente, todo mundo tem que saber como faz, né? Ninguém... E assim, foi um pensamento do tipo, não tem como voltar para trás, né? A partir do momento que a gente ia sair da máquina de escrever para ir para o computador, dificilmente, né, iria ter ali alguma profissão ou algo que utilizasse unicamente a máquina de escrever.
né? E é até mesmo um gancho agora para a inteligência artificial. Esse eu acho que é a grande questão que nós estamos. Eu não quero entrar nesse assunto ainda, temos mais assuntos sobre sua trajetória, mas eu acho que esse questionamento a gente tem que se fazer, todos nós, em qualquer profissão, inclusive nós como professores, precisamos fazer esse questionamento hoje, né? Assim, o que eu preciso aprender para sobreviver a esta mudança? Né? Eu vou te dar um exemplo muito simples disso que eu já sofri na prática. Uhum. Eu produzo conteúdo para curso EAD há muitos anos já. E eu sempre fiz assim, um material que era o conteúdo, o material, o livro, gravar as aulas e fazer as questões. O último projeto que eu tive com essa empresa, elas falaram, não, pode tranquilo que as questões não vai precisar fazer. Falei, por quê? Não, nós vamos fazer as questões com IA. Existem IAs hoje especializadas em fazer questões. E aí eu falei, gente do céu, já me atingiu. E isso, acho que todos nós, profissionais que estão entrando no mercado agora, profissionais que já estão estabilizados, precisam olhar. Mas eu não quero entrar na IA ainda não. Tem coisas para a gente falar. E aí, eu queria que você contasse também uma outra coisa, que é a seguinte, você, de certa forma, já desde cedo desenvolveu duas carreiras, uma carreira em TI e uma carreira como professor. Uhum. E chegou num momento, assim, o EAD ele foi se desenvolvendo, né, desde 2004, 2005, 2006 a gente fala de EAD, mas de uma hora para outra, por causa da pandemia, a educação fez assim, né? Foi. E eu acho que você tinha as duas competências no momento certo, né? Acho que sim. Foi assim, quando a pandemia chega, não, um pouquinho antes da pandemia chegar, né, a gente já estava com, vamos falar, tecnologia educacional. Sim. Né, há 7 anos atrás eu falava isso, eu tinha que explicar, né, o que eu fazia, né, na parte da tecnologia educacional, porque muitos ainda confundem essa questão, acham que a tecnologia está substituindo o professor. Não, gente, nada disso, né? A tecnologia ela tem sempre que vir como um meio, como um facilitador, né? Nunca nessa questão de substituição. Auxiliar, né? Auxiliar, acho que é a melhor palavra, né? E assim, lá em 2020, né, já estava procurando videoconferências, né, até mesmo para uma questão, né, da escola, né? E chega em 16 de março, né? Acho que foi. Eu tinha acabado de mudar para Ribeirão. 16 de março, de repente, fala, né? Parou. Mas antes disso, olha que engraçado, né? Como eu trabalho numa instituição de ensino, dando suporte também para os professores, né? Auxiliando eles nessa questão tecnológica, eu comecei a ver lá em meados de fevereiro já, os professores de medicina entrando na minha sala de máscara, quando ainda não se tinha falado de mortes no Brasil, sabe? Então, ali eu já falei, então é a questão, sabe, também do olhar, da sensibilidade, do olhar além, né? Sim. Então, eu olhei para aquilo e falei assim, não, peraí, preciso agilizar alguma coisa aqui. Então, quando a gente fecha, literalmente, todo mundo vai para casa, todas as instituições entraram, teoricamente, de férias, né? Num primeiro momento, né? Porque a gente tinha a esperança que fosse, né, 2 semanas, uma semana, né? Então, nesse primeiro momento de 2 semanas, todos, né, teve essa parada, férias para os alunos, né? Vamos deixar bem claro isso, né? E assim a gente começou, assim, uma saga, Teve que aprender fazendo, né? Sim, e como a gente já estava com essa questão de videoconferência, a gente teve um parceiro muito legal, assim, que me auxiliou até de madrugada, para você ter noção do que a gente precisava, ele também estava junto. Mas isso eu tenho orgulho, né, de dizer, que falar assim que a instituição, né, em que eu trabalho foi a única que não parou na região de Ribeirão Preto. Justamente porque a gente tinha os recursos, né, lógico que foram, né, várias equipes a várias mãos, mas nós treinamos cerca de 400 professores, mais ou menos, em uma semana, né? Para colocar isso em prática. Para colocar isso no ar, colocar isso em prática. Ao mesmo tempo que nós estávamos construindo mais 3 ou 4 portais educacionais. Então, assim, foi um trabalho que dá muito orgulho, sim, né? Com certeza. Porque assim,
foi um aprendizado para os professores, e você tem essas duas áreas, né? Para os professores foi difícil, mas para a área de tecnologia, né, você tinha se você não tivesse a estrutura, você não conseguiria nem fazer. Né? Sim, não, isso é importante também, dizer que a estrutura é importante, sim, né? A gente precisa aí de um apoio dessa questão. E eu vejo, né, assim, foi um momento, como eu disse, eu já atuava com EAD há muitos anos, mas o EAD era sempre visto com aquela coisa assim, não, temos aqui a educação de verdade, e tem esse negócio aí, vamos deixar, às vezes para as pessoas que estão em cidades que não têm uma faculdade, coisa, era sempre um negócio visto meio assim. Eu vivi uma experiência com isso, que foi a seguinte, muitos amigos meus, quando eu comecei a fazer material para EAD, muitos professores foram convidados também, foram lá, fizeram um teste, gravaram e falaram, não é para mim, você gostar, certo, eu sei nada, beleza. E eu falei, não, eu tenho que aprender esse negócio, porque esse negócio nem se imaginava esse negócio de pandemia, mas eu falei, esse negócio vai crescer lá no futuro. E eu acho que é isso que você falou também, né, assim, a gente tem que estar aberto para o diferente, tá? Para fazer a coisa de, tudo bem, parou o mundo, o que eu faço? Né? Qual caminho eu vou para que isso continue funcionando? Né? E eu vejo, né, Amanda, eu acho que a gente pode até falar um pouco disso, que você entrou nesse assunto de falar da tecnologia, como ela auxilia o professor. Né? Na sala de aula hoje que a gente percebe, você tem um aluno disperso, que está no celular o tempo todo, e que ele acha assim, não, sei depois eu vejo, eu pesquiso e tudo bem. E aí, como que você, como profissional da educação e do TI, como que a gente usa a tecnologia para trazer esse aluno de volta? Então, não vou falar que é fácil. Não é fácil, porque mesmo estando no meio da tecnologia, estando também no meio da parte da docência em si há muito tempo, eu acho que é um desafio. Cada turma é um desafio novo, e não sei se você também nota isso, mas parece que a cada turma eles estão mais dispersos, né? Então, assim, você tem que se reinventar a todo momento, e você tem que olhar para aquela turma e ver o que instiga mais eles, né? Eu acho que eu consegui aprender muito, né, também com isso, porque naquela questão da gente querer entrar na sala de aula e falar, não, é isso daqui que tem que aprender, você tem que prestar atenção, isso e aquilo, mas eu acho que a educação está muito mais, o aprendizado está muito mais na questão do relacionamento e da emoção do que no... né, você estabelecer ali que tem que saber de qualquer forma. Eu percebo assim, né, o conhecimento, existia uma visão de que o professor detinha o conhecimento e passava o conhecimento para o aluno. O conhecimento hoje está aqui, né? A informação está aqui no computador. O que nós, como professores, temos que fazer, e aí entra o conceito de gamificação, entra a metodologia ágil, gestão de projetos, que é uma aula que você dá, o que nós temos que fazer é como que eu envolvo esse aluno com os conhecimentos que ele tem, com essa dispersão que ele tem, mas ver para ele assim, eu não vou ficar te dando um tanto de conhecimento, eu vou fazer você trabalhar. Sim. Né? E eu acho que é aí que a tecnologia pode ajudar, né? Esses conceitos como metodologia ágil, gamificação, né? Gestão de projetos ajudam muito nesse sentido. Né? Ajuda, principalmente assim, se você conhece a turma e vê que é uma turma competitiva, principalmente, essas são as melhores. Eles quase se matam dentro da sala, mas essa turma assim, que tem essa, que você provoca um pouquinho e eles utilizam a parte, fazer gamificação com eles, fazer um quiz online, né, fazer uma discussão com gráficos, né, dinâmicos na tela. Isso já são coisas assim básicas mas você consegue prender a atenção deles. Uma ferramenta assim, super simples, que eu vejo que às vezes os professores usam um pouco o Kahoot, né? No início eles ficam assim, mas espera aí, que não está dando certo. Depois vira uma festa, né? Eles se entusiasmam. Quer tirar foto do ranking, né? E a gente acaba se divertindo junto. Acho que é isso, né? Perfeito. Bom, deixa eu trazer esse assunto agora, porque eu acho que é um assunto que tem me incomodado. Eu tenho pesquisado muito sobre isso. No ano passado, eu fiz um curso, uma especialização em inteligência, business intelligence, não tinha inteligência artificial ainda, era big data, business intelligence, mas já falando sobre dados,
é uma coisa que profissionalmente eu atuo um pouco com isso. E eu falei, não, agora pelo menos eu estou entendendo os conceitos. Aí, em um ano, eu falei assim, não, eu não entendo mais conceito nenhum. Tudo, acho que mesmo para quem é de TI, tá uma coisa louca. E assim, e por causa disso, né, essa minha visão de para onde a carreira está indo, para onde as profissões estão indo e qual vai ser o impacto disso, me fala um pouco, eu sei que é difícil falar sobre esse assunto, mas me fala qual vai ser o impacto, o que vai acontecer com a gente? Olha, posso falar assim, que tem até, né, profissionais, na verdade, né, assim, eu ia falar professores, mas acho que são profissionais, que podem até falar um pouco mais, né, mais com profundidade, mas assim, o que eu vejo? É a mesma coisa da máquina de escrever e o computador. Sabe, não vai adiantar ficar brigando com isso, não adianta. É aquele olhar, às vezes, da máscara do professor, do médico, entrando na minha sala antes de acontecer qualquer coisa. Eu sinto que a gente está neste momento. Não adianta olhar para isso com birra, sabe? Falar, não quero olhar para isso, não vou usar isso, etc. Porque isso está impactando tremendamente todas as áreas, né? Então, a área médica, a área de gestão, não vai dar para fugir. Então, assim, o que eu indico? É a gente parar de torcer um pouquinho o nariz e olhar para isso com mais carinho. Porque a gente tem que entender também que a inteligência artificial, ela também é uma ferramenta. Sim. Né? Ela tem que vir para facilitar, né? Que nem você falou da inteligência artificial que monta as questões e tudo mais, já conheço algumas, e ainda não descobri nenhuma que faça melhor do que a gente. Perfeito. Eu acho que assim, como toda ferramenta, né? Você tem que saber usar a ferramenta. Isso, é nessa questão. Então, nós, como professores, por que não, né, pedir o auxílio, às vezes, de montar alguma parte da questão, ou dar ideias, né, de tipos de situação, né? Ou avaliar, né? Então, acho que isso é bem importante, assim, para que a gente não fuja completamente disso. Eu fiz uma experiência agora, né, a gente está preparando materiais lá para a ENAD, né, e eu fiz uma experiência agora de pegar as questões do ENAD, jogar no IA e falar, tá, qual a estrutura dessa questão? Me explica a estrutura dela, né? Porque as estruturas são parecidas, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente pode usar como ferramenta, né? Pode usar para melhorar o nosso trabalho. O que eu vejo, assim, e aí ampliando, saindo só da área da educação, indo para as profissões, existem diversos trabalhos que hoje são muito repetitivos que a gente pode usar a IA. Agora, é lógico que tem algumas profissões que vão ser mais impactadas. Sim, não, isso não tem jeito. Profissões que são mais operacionais mesmo, repetitivas, bem o que você falou, sabe? Aquilo que dá para ser um padrão repetitivo, dá para treinar uma máquina para fazer. Mas vamos pensar um pouquinho antes, não vamos falar de IA, não, vamos falar só de automação. De certa forma é uma inteligência, né? Mas não é inteligência artificial, a automação é você fazendo o processo repetitivo, e às vezes a máquina já estava fazendo isso, né? Nas fábricas de automóveis, por exemplo, né? Até mesmo para proteger esse processo já aconteceu com a indústria, esse processo já aconteceu em muitas áreas da gestão, né? Sim. Essa automatização dos processos. Deixa eu mudar completamente o assunto aqui e puxar uma coisa. É interessante, né? A gente às vezes, principalmente aqui no Brasil, a gente fala algumas coisas do tipo assim, não, nós não somos preconceituosos, o Brasil não é assim. Mas quando você vai analisar o mercado, você identifica uma série de preconceitos no mercado. Então, assim, dificilmente você vai entrar numa empresa e tem pessoas negras na liderança. E dificilmente tem mulheres na TI. É raro, né? Como é raro isso. E interessante observar que muitas das grandes inovações, a IA é um bom exemplo disso. Grande parte da base da IA foi desenvolvida por uma mulher, né? E aí, você como mulher nessa profissão, você já sentiu essa dificuldade ou é algo meio... Fala vozes da minha cabeça, Vozes da sua cabeça. Não é. Na minha turma tinha 60
alunos, sendo desses 4 mulheres. Então, assim, é só você pegar esse número e perceber que existe um mundo, assim, ainda muito masculino. Porém, estou muito feliz que nas turmas novas aí de ciência da computação, principalmente, estão aparecendo muitas mulheres, né, encarando aí esse mundo. Até mesmo porque eu acho que vem uma questão de cultura, sabe? A cultura atrapalha um pouquinho. Que a mulher é sempre da parte de artes, né, da criação, né, assim. Não sei, é questão cultural mesmo, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? O homem, ele pode ter esse lado mais humano, e a mulher, ela pode vir, né, ter o lado também mais racional, mas é impressionante, parece que é uma coisa da criação, né? Também. E assim, é aquele... Não tem jeito, né? A gente passa, acho que em qualquer profissão, né? A gente passa por alguns comentários, né? A mulher tem que fazer só o layout, a mulher tem que fazer o front-end, a mulher, sabe? Opa, pera lá, né? Então, às vezes eu brinco, assim, que eu engrossei até minha voz, para conseguir ter voz no meio, né, desse meio. Isso é uma coisa interessante. Olha só, que você falou uma coisa que foge do que a gente estava conversando, mas muito válida, né? Às vezes, dependendo da profissão que nós temos, a gente tem que criar um personagem, né? Criar um personagem, assim, porque é uma armadura, né? Isso. Sim, é uma armadura, assim. E durante muitos anos eu ainda não usava nada com cor. Olha que engraçado, assim, para você conseguir também andar nesse meio, assim, mais masculino, eu falava que era um meio cinzento, né? Porque as blusas cinzas, as blusas pretas, né? E eu também entrei nessa. Então, sabe quando que eu fui colocar cor em mim? Quando eu fui dar aula de tecnologia de projetos para o pessoal de estética. E as meninas começaram, né, me instigar, professora, mas peraí, por quê, né? Por que só preto, cinza, né, cores neutras? E eu comecei a falar assim, sabe que vocês têm razão? Então, peraí que eu vou começar. Mas justamente pela cor poder mostrar certa fragilidade. Você vê como são preconceitos, né? São. Eu sempre digo que o mercado de trabalho, o processo seletivo em si, ele é um processo preconceituoso. Porque, assim, você recebe um tanto de currículos e você fala assim, quem estudou na escola tal é bom. Não. Às vezes o cara estudou numa escola muito boa e ele foi um mau aluno. Sim. Quem trabalhou na empresa X é bom. Não, às vezes o cara é um péssimo funcionário. Sim. Mas o próprio processo do mercado de trabalho, ele é um processo preconceituoso. E isso a gente vê, né, muito na questão da mulher nessa área, né? E é até interessante observar, né, que agora que a gente estava falando da inteligência artificial, e nas últimas semanas aí ela foi virada, esse mercado foi virado de cabeça para baixo, né, com o DeepSeek, que uma das desenvolvedoras do DeepSeek é uma menina bem nova, inclusive, né? Sim, ela está aí sendo, né, destaque, né, de dentro disso, mas assim, várias empresas nós temos, né? Então, assim, será que precisava dar um destaque tão grande que há uma programadora, né, um principal ali dentro? Então, assim, a gente ainda precisa aprender um pouquinho nessa parte de igualdade, né? Então, e é interessante observar, né? Você vive dentro de universidades há muito tempo, é que a mulher, exatamente por ter uma dificuldade de se posicionar profissionalmente, ela busca mais educação que o homem. A gente tem mais alunas do que alunos, principalmente de licenciatura, né? Mas mesmo quando você vê assim, os cursos na área que nós lecionamos, na administração, tem muita mulher, né? Tem, porque ela tem uma necessidade de estudar mais do que o homem, né? Para talvez ter a mesma oportunidade. E tem até uma pesquisa muito interessante, não vou me recordar agora a fonte, mas que fala assim, fizeram uma pesquisa, o quanto de porcentagem de conhecimento das competências e habilidades que tem numa vaga que a mulher precisava para ela se sentir apta para se candidatar. E quanto das porcentagens dos homens. Era uma coisa assim, mulher precisava pelo menos de 90% de todas as competências e habilidades para ela se sentir apta. E o homem 60%, 50%, simplesmente vai. Uma questão de... simplesmente vai. Nós estamos falando dessas mudanças no mercado, lógico que a tecnologia da informação hoje, assim, quando a gente fala de TI, antes era uma área, né? Uma área separada. Hoje, qualquer profissão que você vai fazer, você tem que saber de TI.
Você tem que ter essa capacidade, essa competência. E você, né, atua na formação de alunos no mercado digital, né, tanto na administração, mas também em ciências da computação, né, design, gráfico, todas essas áreas. O que você acho que começou a falar disso aí. Quais são as competências? Porque eu vejo que as competências técnicas, elas são obrigatórias. A pessoa, para entrar no mercado, ela precisa ter. Mas o que faz uma pessoa se diferenciar nesse mercado? A diferenciação, aí eu vou te falar, você vai falar assim, jura? Diferenciação no mercado é, principalmente, aprender a escutar, aprender a se comunicar, né? Vai falar assim, na área da TI, vou precisar disso. Vai. Principalmente, gente, trabalho em grupo, porque a TI, ela tem isso já, com ela já há muito tempo, ela é colaborativa. Então, você está ali no meio, você precisa dessa questão de colaboração. Mas, principalmente, a questão de ter a curiosidade e o interesse de você propor soluções. E eu acho que para você propor soluções de forma eficiente e que realmente, né, chegue ali no ponto que você entregue valor, entregue o que é necessário, você precisa dessa comunicação, né? A gente está conversando aqui, eu não posso ficar pensando, voltando lá naquela questão da aula para os idosos, eu não tenho que ficar pensando no que eu tenho que dar para eles e sem pensar que ele não sabe nem como conecta. Então, como que eu vou criar uma solução tecnológica, às vezes para alguém, acontece muito, na parte da gestão, muitos donos de empresa não têm conhecimento da parte de tecnologia. Então, assim, e é um termo também, assim, eu não gosto muito de ficar falando termos técnicos, né? Isso, assim, todo mundo que me conhece sabe que dificilmente eu fico usando termos técnicos da TI. Por quê? Por causa desse cuidado, sabe? De não deixar a pessoa, às vezes, constrangida, da pessoa olhar para mim e falar assim, o que você está falando? Que palavra é essa? Então eu tento usar o máximo possível essa comunicação mais fluida, né? E esse é um ponto, viu? Assim, eu acho que a sua atuação profissional na área de TI, a área de TI em geral, ela tem essa característica, ela é uma atuação de um consultor, né? Porque o problema está na área e aí você vai para resolver o problema da área, né? Eu atuo como consultor há muitos anos e eu aprendi na prática isso que você falou. Qual o papel do consultor? Ouvir. Todo consultor que chega com uma solução pronta, ela dá errado. Agora, quando você chega e fala, tá bom, qual o seu problema? E essa capacidade, eu sempre falo que tem duas competências que, se as pessoas nas empresas tivessem, tudo seria mais fácil. A comunicação e a negociação. Que, na verdade, são competências muito próximas, né? A negociação, basicamente, é a comunicação. Mas você deu um exemplo que eu sempre uso esse exemplo. Quando você chega numa empresa, você fala com a área de vendas, ela fala uma língua. Você fala com a área de marketing, é outra língua. Você fala com a área de logística, é outra língua. Você fala com a área de TI, é outra língua. E um não entende o outro. E parece que as pessoas fazem questão de usar palavras complexas para dizer, você não está entendendo isso. E o nosso papel como consultores é quebrar isso, né? Eu acho perfeito o que você falou, porque eu acredito muito nisso. Se a gente soubesse comunicar, metade dos problemas são resolvidos. Né? E agora, aí entra um ponto, já que nós estamos falando da formação de profissionais. As escolas não desenvolvem isso nos alunos, né? Não. Essa parte do ensino, né, fundamental aí, ensino médio, não. É uma coisa assim, que meio que a gente é jogado meio que na selva e fala, se vira, né? Aprenda a correr do leão. Não nas faculdades não existe um foco nesta competência que é tão fundamental, né? Não, é mais difícil mesmo, sabe? E eu sou meio que a professora chata, que fica assim, desde o primeiro dia de aula com o aluno provocando, criando situações dessa questão de o aprender e escutar, né? Eu brinco com eles, eu falo sempre que todo mundo tem uma caixinha. Nessa caixinha tem todo o conhecimento, as experiências, né? E principalmente aquilo que foi ditado como certo para você. Aí você cresce, né? Enchendo essa caixinha de coisa, e na hora que você chega no mercado de trabalho, ou chega até mesmo
ensino superior, aí de repente o professor começa a falar um monte de coisa, parece que não cabe mais nada ali dentro. Ou você vai falar com um cliente, não cabe mais nada ali dentro, porque tá tão cheia, tá tão, né, de certezas e etc. Então, eu provoco os alunos. Sim. Eu falo, vamos esvaziar um pouquinho essa caixinha aí, porque a gente precisa entender que essa a sua caixinha primeiro, a sua caixinha não é igual a do outro. Ninguém tem caixinha igual a de ninguém. Então, eu brinco com eles sobre isso, né? Até um aluno brincou comigo uma vez e falou assim, se essa caixinha for um cachorro? Eu falei, pois é, para o cachorro entender um comando seu, você vai precisar alinhar o que tem dentro da caixinha dele, da sua, para criar uma sintonia, né? Porque ele foi provocar comigo, então, tipo, um cachorro, né? Tipo, brincando como se, vou ver, agora eu pego ela. Mas ele usou um exemplo magnífico, porque é isso. Para o cachorro, para uma pessoa, para qualquer coisa. Gostei da analogia da caixa, porque o que eu vejo é que as pessoas, em geral, não só alunos, as profissionais, e a gente na nossa vida cotidiana, eu acho que um dos grandes problemas das redes sociais é isso. A gente está com muita certeza das coisas. Muitas caixinhas muito fechadas, né? Gente, as pessoas vêm me mostrar coisas assim. Não, você viu? Jura que você acreditou nisso aí? Pesquisa, vai, busca lá, vê se isso é verdade. Antes de você transformar isso em uma certeza, você sabe, pesquisa para ver se isso é verdade primeiro, porque acho que isso é um grande problema que a gente tem vivido hoje. Sim, é muita informação, talvez um pouco culpa do algoritmo mesmo, né? Que vai fazer, né? Vai tender a te mostrar simplesmente aquilo que você quer ver. Né? Ele não vai ficar te mostrando aquilo que você não quer ver, ou que você não teve curiosidade de procurar, né, e pesquisar. As redes sociais, elas têm essas duas características, né, da bolha de opinião, você só convive com pessoas que pensam igual a você, e quem não pensa igual a você para de seguir. Sim. E a câmara de eco, que é isso que você falou, né? Tudo que eu falo, ela me devolve dizendo, você tem razão, é isso mesmo, faça assim. Uma das ideias aqui, Amanda, desse bate-papo, eu ainda não convenci meu filho a vir aqui, mas a ideia é até um microfone aqui para ele também participar. Meu filho está com 16 anos hoje, e a gente está naquela discussão muito de o que você vai fazer, né? Qual é a sua profissão, qual é o seu caminho. E eu não acredito que os pais devam definir nada, né? Cada um tem seu caminho, todos os caminhos são válidos. E uma das ideias desse bate-papo é conversar com os profissionais em 3 níveis diferentes. Tá? Quem está entrando, quem está, eu estou escolhendo uma profissão, quem está lá no meio da profissão, não sei se já passou por isso, eu já passei algumas vezes, está no meio do seu caso e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que era isso que eu queria? E aquela pessoa que eu vejo que hoje é uma quantidade grande de pessoas que está lá com seus 60, 55, 60, um com 50 a mais, que tinha certezas de carreira, minha carreira vai ser assim, de uma hora para outra mudou tudo, o que eu faço agora? Então, eu sempre tento buscar esses 3 momentos assim. Se você falou que tem 3 filhos, eu não sei a idade dos seus filhos. Qual a idade deles? 21, 23 e 24. Estão bem na idade, já fizeram as escolhas, estão um pouquinho para frente. O que você falaria para a Amanda que estava começando a carreira agora? Se você tivesse, se deparasse com você mesmo, falando, deixa eu te contar uma historinha aqui. Nossa, que pergunta. Olha, mas o que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito analítica, então acho que isso me ajudou muito. Né? Eu sempre fico pesquisando o porquê, qual o objetivo, né? O que eu vou dizer para todo mundo na questão de tecnologia? Não entre por causa de dinheiro. Gente, desculpa, não vão ficar milionário no primeiro ano de faculdade, sabe, assim, para acontecer isso, aquela questão do, sabe, do acontecimento em qualquer área, sabe? Se a pessoa começa a fazer um blog, às vezes estoura de uma hora para outra, tem gente que vai ficar fazendo isso e não vai dar certo. Então, nós temos, assim, vários exemplos disso. E a tecnologia, como usa-se, né, bilhões aí, dólares, etc., às vezes cai na ilusão, tá?
Então, As assim, pessoas falam, né? É uma área que paga bem. Você vê nos jornais dizendo áreas que remuneram bem. Está sim, faltando profissionais da área de TI, né? E as pessoas se nossa, iludem com isso. muito, né? Um déficit aí de 500 mil profissionais, né? Isso. Nesse ano, até 2030. É uma área que tem muita oportunidade? Sim, é. Só que em qualquer área, eu falo, tem que gostar. Sabe, a história que eu conto pra mim mesma, que nem, né, você usou essa analogia, o que que acontece? Eu falava pra mim o que que eu queria. E na hora que eu olhava, o que que eu queria? Eu queria achar soluções. Eu queria concretizar as coisas que eram abstratas. Então, assim, eu tinha muito isso, sabe, de procurar soluções, de criar. E a tecnologia em si, ela me trouxe isso, né? Principalmente a parte de sistemas. Você criar um sistema que às vezes ele faz e produz algo para você e te entrega aquilo materializado. Eu ainda sou, sabe, eu acho fantástico isso. Você ainda se surpreende, Nossa, né? não, isso demais. Mas não tem jeito. Meus 3 filhos eu falei também a mesma coisa. Façam aquilo que vocês gostam, sabe? Assim, olha para aquilo que você tem paixão, ou que você, às vezes é a curiosidade, sabe? Então, e assim, também, assim, pode ser que daqui a 10 anos você mude. você mude e tá tudo bem, né? Então, assim, eu acho que para mim essa questão, essa pergunta, ela é feita sempre, né? Então, assim, eu tô sempre me questionando. Será? Sabe que essa é uma característica, assim, eu acredito muito em tudo isso que você falou. Eu sempre falo que se você quer ser palhaço, você pode ser bem sucedido profissionalmente. Sim. Se você faz aquilo que você ama, você faz bem feito e você vai ser reconhecido. Não acredito nisso E também. todas as pessoas que eu já entrevistei aqui contam histórias muito parecidas. Tem gente que se formou em TI e foi para logística. Tem gente que se formou em direito e foi para branding. Tem gente que era vendedor de carro importado e virou tatuador. Tem gente e assim, o que você percebe é que muitas vezes a gente, até por uma pressão social, por essa pressão de falarem, profissão do futuro, você vai ser bem remunerado, você entra por um caminho, eu falo isso muito pro meu filho, e você fala, não, eu vou ter essa profissão. Aí chega num momento que você atinge, isso aconteceu comigo, você atinge o ápice daquela profissão e fala assim, tá, tô ganhando dinheiro. E o que eu tô fazendo aqui? E eu acho que isso é importante, assim, você ter achado desde cedo é algo diferente, porque a maioria das pessoas se perde no meio do caminho. Não, mas eu vou te falar, assim, que essa dúvida que você fala não é tanta certeza, assim. Essa questão de querer aquilo ou de... Então vamos lá, gente, vamos tentar explicar isso melhor, né? Sim. Vamos por outro caminho. Eu acho que na questão de você ter certeza ou não, isso sempre passou pela minha cabeça. Então vamos lá, no comecinho da profissão, na hora que você é só programador, sabe o programador júnior? Sim. O que você vai Faz fazer? A parte só operacional. Gente, você vai obedecer a ordem. O chefe mandou você fazer uma página com X linhas, né? Um formulário que manda o nome e o CPF de um cliente. E é isso que você vai fazer. Nesse momento, eu comecei a me incomodar. Falei, poxa, não é possível que eu vou ficar fazendo só o que estão me mandando. Então, assim, essa provocação dentro da gente, eu acho que não é nem uma questão de qual área. Eu acho que é a questão do que você está fazendo. Então, a partir daí, eu comecei já a olhar para outras coisas. Falei, não, peraí, eu preciso ampliar meus horizontes, sabe? Porque eu poderia muito bem continuar lendo a programação, às vezes olhar para aquilo ali. E assim, o que não pode é você ficar sofrendo, tentando fazer aquilo ali, sabe? Assim, entrar goela abaixo a todo momento. Então, assim, para meus filhos eu falo isso, para todos eu falo isso. Se isso gera uma mudança de profissão, ok, né? Isso aconteceu comigo, foi uma mudança de profissão. Em determinado momento eu falei, tá, eu sou bom nisso aqui, eu ganho dinheiro com isso. Mas é o que eu quero. E eu cheguei à conclusão, na época, que eu falava, eu analisei tudo que eu fazia e falei, não, sabe o que eu gosto de fazer? Treinar equipes. E vou transformar isso em uma profissão que eu gosto. Porque esse ponto que você falou, para mim, ele é fundamental. Assim. Muitas vezes as pessoas deixam a carreira na mão da empresa
Então, a empresa pagou um curso, eu fiz o curso. Se a empresa não pagou um curso, eu não fiz o curso. Se a empresa me promoveu, tudo bem. Se a empresa não me promoveu, eu fico ali. E depois a pessoa cai naquele... Porque não tem jeito, a gente vai ter uma carreira de 40 anos. Vai ter um momento que você vai falar, cara, tô de saco cheio disso aqui que eu tô fazendo. E a pessoa quer culpar os outros, né? Não dá para culpar o outro, você tem que se culpar, falando, peraí, eu é que deixei minha carreira ficar nessa estagnação, né? O que eu faço para mudar isso? E eu acho, né, e aí trazendo um pouco para essa questão da formação de profissionais, como eu disse, né, você falou aqui um pouco para o profissional que está entrando, né, faça aquilo que você gosta, mas você acabou de falar também para o profissional que está no meio, né, que é aquele cara assim, tá, eu estou aqui insatisfeito com aquilo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo aqui? Então para. Sim, eu tenho uma experiência bem legal de um curso, até mesmo de extensão, que é justamente isso. Os alunos precisavam entrar em contato com ou pessoas que estavam entrando no mercado, ou pessoas que estavam já no mercado e queriam mudar de carreira, que é justamente esse desenho, talvez, um plano de carreira, né? Perfeito. E como é que a gente começava a fazer isso? Primeiro, levantar o histórico da pessoa, o que ela já viveu, o que ela gosta de fazer, o que ela não gosta de fazer, porque tem coisas simples, às vezes a pessoa não gosta de ficar conversando muito com outra, né, o tempo todo. Sim. Ok, você tem que precisar desenvolver aquilo para aquilo que você vai fazer, mas às vezes você não vai pegar uma profissão, por exemplo, de ficar fazendo isso. Bom, aí depois disso, o que eles fazem? Eles fazem, desenham um objetivo SMART, né? Sim. Vamos definir o que queremos, quando, né? Colocar valores aí. Os valores que a gente trabalhava era o seguinte, era o quanto que a pessoa queria investir, né? E até quando, ou quanto que ela gostaria de estar recebendo, se fosse para uma outra área na questão de recebimentos. Aí o que acontece? A gente fazia uma análise SWOT, né? Usando todas as ferramentas. Vamos aí determinar quais são, né, as nossas fraquezas, quais são os pontos fortes que eu tenho, de acordo com o objetivo que eu estou traçando. Né? Dependendo do seu objetivo, precisa da comunicação, se você não tem isso. Não tem isso, então, determinei que a fraqueza é essa, aí a gente fazia um plano de ação. Se a minha fraqueza é realmente essa dificuldade, né, na fala, no discurso, e eu quero uma profissão, né, uma função que exija isso, então, peraí, no meu plano de ação tem que entrar aqui o curso de oratória, ou tem que entrar até mesmo questão de terapia, né, o trabalho com a voz, teatro, assim, saíram trabalhos lindos, maravilhosos, assim, sabe disso. Que, assim, esses dois livros aqui, o Não Deixa a Vida Me Levar, que é mais antigo, e os 50 Dicas, que é o último, eles falam muito dessa questão de gestão de carreira, mas aborda muito com a pessoa que está entrando, o que ela desenvolve plano, igual você falou. Aquele livro ali, o do desemprego à recolocação, ele surgiu como esse livro? Eu fazia postagens no LinkedIn no auge do desemprego aqui no Brasil, que foi de 2017 até 2019, que estava um nível de desemprego muito alto. E a gente acabou juntando todas essas postagens e transformando ele naquele livro. E ele fala exatamente o que você falou, assim. Porque ali é para a pessoa que está no meio da carreira, ficou desempregada, e ela fica desesperada. E o que eu falo ali? Bom, primeira coisa, olha para trás. O que você já fez? Sim. O que você gostava? O que você não gostava? Porque você vai arrumar outro emprego que você não gosta. Não faz sentido. Já que você está desempregado, procura algo melhor dessa vez. Isso. E eu acho que isso tudo que você contou é muito engraçado, porque eu entro para fazer uma palestra sobre esse tema ou para dar uma aula. A primeira coisa que eu pergunto para as pessoas é assim: onde você vai estar profissionalmente daqui a 5 anos? Ninguém sabe. Não. Eles assustam. Nunca pararam para pensar isso. E eu falo, então você está deixando a empresa levar a sua carreira e não você. E a gente, às vezes, né, deixa isso acontecer, isso acontece na nossa vida. Bom, se for ficar, a gente vai ficar indo para frente aqui, não tem jeito. Deixa eu pedir duas coisas antes da gente ir para o encerramento. A gente vê que hoje, principalmente, nós falamos um pouco, né, dessa geração mais jovem, da dificuldade que a gente tem com professores, e eu vejo que, e eu acho isso um ponto positivo, muitos pensam em empreender, né? E como a área
da tecnologia da informação possibilita, tem muitas oportunidades, a gente vê muita gente querendo, né, fazer uma startup e ir para esse caminho. O que você falaria para as pessoas que buscam empreender ou querem empreender nessa área? Vai, se joga, vai, se joga. E é tudo vivência, né? Sim. Muitos, até mesmo a questão de troca de profissão, ou você trocar de emprego, ou trocar de empresa, qualquer passo que a gente vai dar na vida gera um certo incômodo, né? A gente sai do comodismo, né? A gente vai para o incômodo, né? O que acontece? Eu tentei também, assim, em plena faculdade, 3 filhos, já vamos contar, gente. Eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade, minha caçula estava com 3 anos. Tive, assim, uma super rede de apoio, né? Sim. Marido, mãe, irmãs, etc., né? Me ajudando nisso. E inventei também que eu queria montar a empresa já no 2º ano de faculdade. Deu errado, mas por quê? Porque acabou dando certo, na verdade, a empresa. Mas chegou num certo momento, a gente não tinha documentado nem nada. Aí meu sócio virou pra mim e falou assim, Amanda, então, né, não tá dando certo, a gente, um beijo, tchau, se você quiser, né, usar um pouco o nome da empresa ainda, tudo bem. E eu, assim, sabe, naquele susto, falei, e agora? E assim, aí você olha pro lado, falando, poxa, 3 filhos, faculdade ainda, isso e aquilo, né, falei, deixa pra lá. Tá, ok, vai embora, tchau, beijo, seja feliz, né. Mas por que eu falo que não deu certo, assim? Porque ele me passou a perna. Por quê? Mas por quê? Pela falta de conhecimento. Então, assim, gente, depois muita gente empreende na loucura. Então, eu acho assim, quer empreender? Beleza, vai, mete a cara. Mas vai aprendendo no processo. Faz do jeito certo. Faz do jeito certo. Durante um período eu dei consultoria para o Sebrae e a história era sempre a mesma. Sempre. A pessoa tinha um sonho, pegava o dinheiro do acerto, abria o bar, abria a pizzaria, abria isso, aquilo, sem nenhum plano. Isso. Daí a 6 meses ela quebrava, ela falava, mas meu negócio estava dando certo. Então, você quebrou porque deu certo, porque você não tinha capital de giro para isso. E aí eles só iam procurar o conhecimento de uma instituição como o Sebrae depois já quebrou. Aí você fala, gente, você tinha que ter feito isso lá atrás. Sim. Então, e depois disso, o que a gente faz, né? Sempre aprende com os erros. Da mesma forma que eu aprendo até hoje, com aquela imagem do senhorzinho com o mouse na tela, né? Essa imagem vai ficar para sempre. É essa questão dele virando para mim e falando, não, se você quiser utilizar o nome da empresa, pode utilizar. Como se aquilo não fosse meu também, sabe? Então, assim, a gente aprende com isso. E o que acontece quando você fala a questão do conhecimento? Hoje, eu atuo também, né? Ainda nessa parte. Eu ainda estou CLT, mas eu ainda faço muitos projetos, né, fora. E o que eu atendo? Às vezes, empresas que deram certo, que estão faturando muito bem, só que eles estão num momento que eles falam assim, eu não sei mais o que está entrando, o que está saindo, o que está acontecendo. Amanda, pelo amor de Deus, me ajuda, sabe? Então, assim, quando eu vou atender a empresa, eu comecei a atender na questão de sistemas. Realmente, eu chegava lá e falava assim, olha, eu vou ajudar vocês na questão de sistemas. Só que eu chegava na empresa, na hora que você olha o fluxo e os processos, não existe, né? Não existe. Aí você fala... É o que eu faço profissionalmente, é a mesma coisa. Aí você fala, meu Deus, e agora, né? E aí, a minha área da gestão, a partir do conhecimento e do aprendizado, porque naquela época, o que eu falei? Nunca mais eu vou empreender na vida. O que é isso? Tipo, a gente luta pra, né? De repente chegar um cara e fazer isso com a gente. Só que aí, conhecendo isso, eu comecei a entender de processo, eu comecei a entender dos fluxos, eu comecei a entender de logística, né? De toda a parte ali, da parte empresarial, financeira, etc. Implementar um sistema na empresa é organizar a empresa. Tá? E eu sempre falo assim, o sistema não pode mandar na empresa. O sistema tem que entrar como facilitador e ajuda. O que tem que se olhar? Tem que olhar para o fluxo da empresa, ver como está funcionando e fazer aquilo funcionar direito. Para que o sistema consiga te dar dados e etc. Para você consiga, né, realmente parar de patinar e conseguir realmente... Nossa, olha, essa história que você está contando, eu vivo ela há mais de uma década.
porque o tipo de consultoria que eu dou é empresas familiares, bem-sucedidas, que chegam num momento em que o dono não dá conta mais da empresa. Né? Se ele tem um bom sucessor, ele, né, às vezes ele consegue que ajude, mas na maioria das vezes o que acontece é que a empresa, para ele a empresa ainda é a firma, né, dele, só que não é, né? Tem 200 pessoas, 300 pessoas e ele fica perdido. Sim. E a gente faz exatamente isso aí. Mas você passou por um ponto que eu queria resgatar antes da gente, que eu gostei do... Você falou da história do fazer faculdade, trabalhar, empreender com 3. Né? Sim. E eu também já em determinado momento da minha vida tive que fazer uma escolha muito assim, radical, tive ido por um caminho que eu sempre sonhei na vida, mas eu falei, estou perdendo o outro lado. Como você vê essa questão e o que você pode dizer para esses profissionais, tanto que estão no meio do caminho quanto no início? Como é que faz para balancear essas duas coisas? Administrar tudo? Porque não dá para não viver as duas coisas, né? Precisa viver. A gente precisa e é de novo, gente, não tem jeito, eu trabalho com imagens. Sabe aqueles pratinhos equilibrados em cima dos palitinhos? Sim. É aquilo ali. Mas assim, primeiro, eu tinha uma autocobrança extremamente alta comigo mesma, de entregar tudo perfeito, né? Tudo assim. E engraçado que para os outros já estava perfeito, mas para mim não estava. Não estava bom e eu ficava perdendo muito tempo em cima daquilo. Então, o aprendizado com a gestão de tempo e principalmente o delegar, né, é primordial, sabe? Então, nesse momento, se alguém aí está passando algum perrengue de não sabe para onde que corre, a primeira coisa é jogar limpo consigo mesmo. Papel, caneta, escreva. O que você faz, quais são suas funções, o que você tem que dar conta. Isso. Então, assim, estabelece em hierarquia mesmo o que realmente é importante e que vai fazer diferença no seu dia ou na sua vida. E o que sabe, tá gastando só seu tempo. Eu dou esse exemplo do celular. As pessoas, eu também, viu? Não estou falando as pessoas, mas eu me coloco nesse meio. A gente não tem a percepção de quanto tempo a gente fica no celular. Não. No WhatsApp, no isso, no... E aí você fala, não tenho tempo para nada. Pode ter certeza absoluta, você tem 1 hora por dia que você tira desse celular sem perder o que você está fazendo. Sim. E que você pode dedicar a 1 milhão de outras coisas. Sim. Né? E eu acho que esse ponto é legal, e acho que a mulher ela sofre até mais essa pressão do que o homem, porque muitas vezes você olha para a carreira, né, é mais fácil, às vezes, quando olhar para a carreira e falar, não, eu vou olhar para a carreira e a família que vai lá. E a mulher tem um pouco mais dessa cobrança. Mas eu passei por esse momento da minha vida, de assim, poxa, olha, tudo que eu sonhei na vida, que era dar palestras, viajar o Brasil inteiro, dando palestras, não sei o quê, cheguei. Só que meu filho estava com 7 anos de idade, eu não via ele, via uma vez por semana, né, e um dia a gente sentou e falou, não é o caminho, não é aqui que a gente tem que ir. Sim. E isso é importante também, principalmente para quem está começando, né? A pessoa, é aquilo que você falou, se você está fazendo algo que você gosta, você vai trabalhar pra caramba, pode ter certeza absoluta. Vai trabalhar muito. Mas não deixe de ter o equilíbrio, porque você adoece. Quantas pessoas a gente vê que adoecem, tem problema de saúde, tem problema de estresse por causa disso? Nessa questão que você fala do equilíbrio, principalmente dos filhos, né? O que eu tentava o máximo possível era ter um momento de qualidade. Então eu fazia questão de levá-los, de buscar na escola, de levar para atividade. Eles faziam várias atividades assim também durante o dia, para que não sentissem tanto a minha falta. Então eu socava atividade neles. Só que assim, eu ficava sem almoçar às vezes para ir buscar, ter o prazer de buscar na escola e deixar na atividade. E esses 10, 15 minutinhos dentro do carro são legais, né? São, porque assim, é onde sai a piada, é onde sai o que conta o que aconteceu durante o dia, e é essa conexão, sabe? Que a gente não pode perder essa conexão. Assim, eu tenho a conexão que eu tenho com eles hoje, assim, eu acho que parece que fala assim, ai, valeu, né? Eles me xingam muitas vezes assim, às vezes falam assim, não, você me deixou sozinho e tal, né? Uma coisinha ou outra, sabe, assim, porque eu acho que não é perfeito, ninguém, né, consegue estar 100% de tudo,
Mas hoje, na hora que a gente senta e conversa para bater um papo, assim, a gente tem altos papos muito loucos, assim, Sim, sabe? Sobre tecnologia, é sobre física quântica. Os nossos filhos já com essa individualidade, Sim, né? Então, assim, hoje, eles vêm com essa questão do... Eu entendia o que estava acontecendo, sabe? Então, ok, né? E às vezes o que ficou de uma coisinha ou outra, né? Às vezes a questão, né, não é perfeito para tudo, tá sendo trabalhado também, Sim, sabe? legal. Então, assim, hoje, eles entendem essa questão e eles percebem que não tem jeito, porque eu não paro. Que bom, né? Ninguém, né? O marido já acostumou também, já, porque assim, na hora que eu tô começando sem. Sabe aquele período que parece que você fica um mês sem fazer nada, às vezes de férias? Nossa, você começa assim, o que eu vou fazer? O que eu vou inventar? Eu passei essa semana passada agora pelo maior desafio da minha vida, que foi ficar 3 dias no hospital falando o que eu estou fazendo aqui. Meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer. Gente, que loucura que é aqui. A gente não consegue. A gente não consegue. Bom, vamos começar a encerrar aqui. A Amanda é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, mas que eu sou um dos professores que ela ajudou pra caramba na parte de tecnologia. Toda hora eu virava, Amanda, me salva aqui, não sei o quê. A gente falou sobre muita coisa interessante, falamos sobre início de carreira, sobre TI, sobre inteligência artificial, sobre carreira, sobre equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, sobre empreendedorismo. Nós falamos de coisa pra caramba. Nossa, foi, hein? Então agora eu queria abrir para você um pouco, né, o que você quiser falar com o pessoal, e fique à vontade, pode falar o tanto tempo você quiser. Olha só, você vai dar tempo para professor falar. Nossa senhora, sexta-feira. Ai, sexta-feira ainda. Então, o que eu tenho para dizer primeira coisa, acho que olhe para dentro de você, né? Primeiro, não se cobre muito se você está na fase aí da adolescência, porque tudo é muito intenso. Sentimento, cobranças, etc. Isso é tudo muito intenso. Então, essa intensidade de emoções, assim, calma, passa, tranquiliza, tá? Daqui a pouquinho. Mas as decisões também, escolha com o que o coração está falando, tá? E se der errado, ok, você não tem noção da quantidade de experiência que você vai ter se der errado, sabe? E é isso que a gente leva para a vida. Esses exemplos que eu dei não foram de coisas que deram certo, sabe? Foram de coisas que na hora que eu me senti envergonhada, eu me senti, poxa, por que, né? Então, assim, foram coisas que dentro de mim eu olhei e que me ensinam. Então, acho que o aprendizado maior da nossa vida, sabe, é justamente, acho que a beleza da vida é isso. É a gente olhar para aquilo que foi feito. Se deu certo, beleza. Se deu errado, a gente tira, vamos dar risada um pouquinho, né, do que deu de errado. E todo dia, né, é o que eu falo também, assim, eu converso muito com meus colaboradores e com meus filhos e falo o seguinte, todo dia de manhã, se eu levantei de manhã e tô consequentemente falando que porcaria, nossa senhora, não acredito que eu tô indo para tal lugar. Meu Deus. Gente, é o momento de você olhar e assumir o controle da sua vida e ir buscar aquilo que você quer. Porque assim, você mesmo, o seu sentimento está falando, não é isso que eu quero, né? Então assim, não fica brigando muito tempo com esse sentimento. Primeiro assim, identifique o porquê que você está achando aquilo chato, né? Às vezes a falta mesmo, é bem isso que você está falando. Será que eu estou achando isso chato porque eu estou esperando a empresa me reconhecer para acontecer alguma coisa e não tá? Ou estou esperando meu pai me elogiar para fazer alguma coisa? Ou estou esperando o mundo ser lindo comigo para alguma coisa? Eu estou tomando realmente, sabe, eu estou tendo autonomia, né, das minhas escolhas, eu estou tendo noção disso. Então, acho que eu trago muito isso, sim, para minha vida, né? É por isso que essas questões, essas perguntas são feitas diariamente para mim, sabe? E você se faz elas Eu também. me faço, lógico que eu me faço. E a partir do momento que eu senti que não tá legal, eu vou mudar, né? Eu vou procurar coisas novas, eu vou buscar algo novo para fazer. Você falou duas coisas interessantíssimas, né, Amanda? Primeiro é o seguinte, a gente tem uma obsessão com empreendedores que deram certo. Palestra da pessoa que tem uma senhora empresa. E aí você empreende, dá errado, você fala, nossa, será que eu sou ruim? E eu já tive a oportunidade de ir em umas palestras de empreendedores que deram errado. Que beleza aquilo. Porque o cara ensina tanto.
É um aprendizado absurdo. E a outra coisa que você falou é uma das coisas que mais acredito e levo para a minha vida o tempo todo, né? A gente acha, às vezes, que o trabalho é sofrimento. Então você fala assim, estou de saco cheio da minha empresa, mas eu tenho. Tudo bem, eu sei que você tem conta para pagar. Não tem? Uma coisa é responsabilidade, né? Responsabilidade. Outra Agora, coisa é ficar reclamando. Se não está satisfeito, busca. Eu já comecei profissões novas, já estou na minha 4ª profissão e daqui a pouco vai ter mais uma, né? Porque a gente não pode se acomodar. Eu concordo muito com isso que você falou. Bom, só tenho a agradecer, Amanda. Acho que foi uma experiência, né? A gente conversa muito profissionalmente, é a primeira vez que a gente bate um papo assim, muito legal conhecer esse outro lado também. E o Somos Mais Que Um é isso, né? É viver essas experiências, conhecer as pessoas, ouvir essas experiências, porque a gente aprende com as experiências dos outros. Então, se você gostou, não deixe de curtir aqui, seguir o nosso canal e toda semana temos novas entrevistas, novos materiais, não deixe de seguir. Então, até a próxima.